Graça e paz, amados. Saudade de vocês. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série O Pão Diário. Nosso momento devocional. E para a gente poder ir direto ao assunto, eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, por causa disto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Deus eterno, bom estar reunidos aqui em torno da Tua palavra mais uma vez. Que a Tua palavra mais uma vez fale aos nossos corações. Ilumina-nos pelo poder do Teu Espírito Santo para entender, para nos edificar, para nos fortalecer nesse momento devocional através da Tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém. Eu queria começar a nossa reflexão devocional desse dia, nessa oportunidade, falando sobre o seguinte. Eu gosto sempre de usar palavras, porque eu quero falar sobre o seguinte tema: Deus, o nosso abrigo. E eu queria começar então falando sobre desespero. E eu quero dizer que todos nós, humanamente, passamos por alguns momentos de desespero. Nós estamos no nosso país vivendo provavelmente o pior momento da história do nosso país. Um momento em que envolve crise política, crise moral, crise econômica, crise sanitária, crise na saúde, crises e crises. E talvez quando a gente coloque os olhos nestas crises, nós nos vejamos um tanto que desesperados. Mas por que desesperados? Porque essas situações, de alguma forma, elas nos atingem. Nós temos visto nesses dias que o avanço, o crescimento, o pico da Covid-19 se dá pela proliferação do vírus. Muitas pessoas não estão obedecendo à questão do isolamento social e muitos especialistas estão dizendo que o vírus no nosso país, ele realmente está alcançando índices muito grandes, porque provavelmente somente 50%, 60% da nossa população está obedecendo à questão do isolamento social. E o que nós precisamos fazer nessa hora? Talvez você é cristão e você precise sair para trabalhar, e ao mesmo tempo que você sai para trabalhar um tanto que tenso, preocupado pelo que pode lhe acontecer na ida ao trabalho, na volta para sua casa, e você não sabe se esse vírus em algum momento
te trouxe algum prejuízo físico e você tem medo de ser até um portador desse vírus. Nesse momento tão difícil e de desespero, eu quero dizer uma coisa a você que é cristão. O desespero, ele não combina com a vida do crente. Mas o crente, em alguns momentos, o ser humano ficará desesperado. E o que nós precisamos fazer nesse momento de crise? Nos voltarmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que o salmista, ele conclama o povo a se abrigar em Deus. É um salmo dos filhos de Corá. E o salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as tribulações. O que são tribulações? Tribulações são momentos de dor enfrentadas por nós. Tribulações são momentos de dificuldades aonde nós pensamos que vamos perecer. Mas Deus é aquele em quem podemos nos refugiar, em quem podemos nos abrigar nesses momentos de tribulação. Ao invés de se desesperar, o que nós devemos fazer? Eu queria chamar sua atenção para isso. Feche os seus olhos. Ore. Fale com Deus no seu quarto, na sua casa, no ônibus que você pega todos os dias, ao chegar no seu trabalho, no meio da rua. Esteja em oração o tempo todo pedindo a Deus: Senhor, que eu me abrigue em Ti, que o Senhor seja o meu refúgio e fortaleza. Mas o salmista, ele nos chama para sermos pessoas que confiam em Deus, porque o desespero, ele se acaba quando nós trilhamos o caminho da confiança em Deus. E ele diz assim, no verso 2, portanto, Deus sendo nosso refúgio e fortaleza, portanto, por causa disso, nós não temeremos. Não há o que temer. Ainda que a terra se transtorne, ainda que nós começamos a ver coisas mirabolantes, o caos total acontecendo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo pareça estar caindo sobre nós, coloquemos os nossos olhos em Deus. Coloquemos os nossos olhos aonde Deus reside. Há um rio. Veja, o discurso muda. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está falando de uma mudança no seu discurso, aonde a gente vê o caos e ao mesmo tempo, pelas palavras do salmista, agora ele nos direciona a pensarmos em tranquilidade, em nos refugiar em Deus e pensar nos santuários da morada do Altíssimo. Ele está falando, pensem em cultuar. Imaginem a cidade santa, a cidade de Deus, o lugar onde Deus é adorado. Deus está acima dela. Por isso, por Deus estar acima dela, Ele está acima daqueles que o adoram, e por causa disso, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, o cuidado de Deus é frequente. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. Deus é aquele que diz, basta. Deus é aquele que diz, eu guardo. Deus é aquele que diz, eu cuido. Deus é Senhor de tudo e de todos. No versículo 7, ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Tende confiança. Tranquilizai os vossos corações nele. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Ele é o nosso refúgio, Ele é invencível.
Ele é indestrutível e nada nos acontecerá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, observai toda a história. Veja o que Deus fez na história. Várias vezes, milhares de vezes, milhares de vezes, milhares de vezes pelo seu povo. Você é povo de Deus. Refugie-se em Deus, crê em Deus, tenha confiança em Deus. Ele põe termo à guerra, ele acaba com a guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Como eu disse, ele é aquele que no seu devido tempo diz basta, e tudo se acaba numa só palavra dele. Basta que ele diga uma única palavra. Ele diz para todos nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Deus que acaba com o desespero. Eu sou o Deus que acaba com o caos. Eu sou o Deus que vocês devem, precisam e podem confiar. Confiem em mim. Por causa dos meus feitos, pelo que eu sou exaltado entre as nações. Na hora em que o cerco aperta, em todos os lugares do mundo, as pessoas buscam a Deus, pois elas não creem mais nem nas suas divindades que não podem fazer nada, então todos se voltam para Deus. Ele é exaltado em todas as nações, ele é exaltado em toda a terra, ele é aclamado em toda a terra, ele é recorrido em toda a terra, ele é buscado em toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. E é porque Ele é fiel conosco que toda a terra será abençoada, porque a bênção que recai sobre nós alcançará toda a terra. E nós depois devemos dizer a toda a terra: tudo o que aconteceu foi por causa da bondade de Deus. O Deus em que nós, o seu povo, nos refugiamos. E quando nós clamamos por Ele, e quando nós suplicamos pelo seu favor, Ele nos ouviu. E o favor que recaiu sobre nós, vocês também, que não são seu povo, acabaram usufruindo. Temei a Deus, porque Ele é bom. Temei a Deus, porque Ele é quem dá a palavra final. Temei a Deus e abandonai tudo o que vocês fazem de errado. Temei a Deus, se voltai para Deus, abandonai as vossas religiões, se voltem para Deus, porque só há um Deus, vivo e verdadeiro. Ele é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe neste dia, que você possa meditar e refletir sobre esta palavra ao seu coração. Não se desespere, refugie-se em Deus. Forte abraço, Deus abençoe a todos.